Hoje é um domingo de muita alegria para nós, um domingo de muita importância para a congregação local e para todo o Ministério Sal da Terra. É um domingo onde nós vamos fazer a consagração de alguns líderes da igreja e nós vamos também fazer a ordenação de alguns diáconos e presbíteros nessa igreja. E quando a gente faz isso, a gente está obedecendo o que a Bíblia nos ensina a fazer. Pela imposição de mão do presbitério, a gente deve ordenar diáconos e presbíteros. E também nós fazemos isso por um reconhecimento de algumas pessoas que já têm atuado como tal no nosso meio. Então esse momento é o momento da gente reconhecer, é um momento da gente impor as mãos, e realmente há uma unção especial, de liderança, há uma unção especial do Espírito Santo sendo derramado sobre essas vidas, para que eles possam, com toda dedicação, amor, usar dessa autoridade espiritual em favor do rebanho de Cristo, em favor da igreja do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos fazer isso ao final do culto, mas antes disso eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito de liderança. Entendendo, amado, que alguns vão ser separados, no ambiente eclesiástico da igreja como líder, e aí nós teremos presbíteros, diáconos, pastores, mas entendendo que todos nós, como cristãos, fomos chamados para sermos líderes na sociedade. Todos nós fomos chamados para sermos pastores de vidas, de pessoas, para inspirarmos pessoas, para sermos referência na sociedade. Então essa palavra que eu gostaria de compartilhar é uma palavra não apenas para aqueles que serão consagrados e ordenados hoje, mas é uma palavra para todos nós. Todos os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus, que são discípulos de Jesus nesse lugar. Porque todos nós fomos chamados para pastorearmos a sociedade. Amém? Temos esse entendimento, queridos? É preciso isso ficar bem claro. Aqui nós não temos um clero e uma plebe. Não, nós temos aqui irmãos cristãos que todos fomos chamados para liderarmos pessoas na sociedade, sermos referência, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia então em 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, vamos aprender com o pastor Paulo, apóstolo, vamos aprender com ele. Apóstolo Paulo, presbítero Paulo, pastor Paulo, evangelista Paulo, diácono Paulo, Paulo era um homem que reunia aí muitos dons, Em vários momentos da vida dele, ele pôde exercer um desses dons a favor da sociedade e a favor da igreja. Vamos ver então que esse grande líder, um dos maiores líderes da história da humanidade, um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que foi usado pelo Espírito Santo para escrever a maior parte do Novo Testamento, um exemplo para nós de pastor, um exemplo para nós de um líder. 2 Coríntios 6:11, ele diz assim, versículo 11 ao 13, falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Conceda-nos, agora nós vamos ler capítulo 7, verso 2 e 3. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos.
a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, é com profundo respeito e temor no nosso coração, com profundo maravilhamento, que nós nos aproximamos da Tua palavra, Senhor, sabendo, crendo que ela é a verdade, que ela é a absoluta, que nenhum tio, nenhuma vírgula da Tua palavra passará, sem que ela antes cumpra tudo aquilo pelo qual ela foi escrita para nós, Senhor. A nossa oração é que a Tua palavra, Senhor, não esteja escrita nas folhas de um livro, mas para que ela seja escrita nas tábuas de carne do nosso coração, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa imprimi-la na profundidade do nosso coração, do nosso ser, Pai. Para que a gente transpire a Tua palavra. Para que a gente viva a Tua palavra, Senhor. Para que todo o nosso proceder, das mínimas coisas do dia a dia, aquilo que a gente faz sem pensar que estamos fazendo, até mesmo as grandes decisões da nossa vida, todas elas, Senhor, possa ser o resultado da impressão dessa palavra no mais profundo do nosso ser, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. É um texto bastante prático a respeito de a vida de um pastor, de um líder. Bastante prático. E eu queria hoje falar de algumas dessas praticalidades. Porque às vezes a gente tem dificuldade em traduzir a teoria bíblica numa prática cotidiana no nosso dia a dia. E a Bíblia é simples. A Bíblia não é complicada. A Bíblia não é um conjunto de filosofias, doutrinas e leis para que fique apenas no âmbito do nosso intelecto, da nossa razão. Mas ela precisa descer a um nível de profundidade na nossa vida que ela transforme a cultura da nossa vida. E quando eu digo transforme a cultura da nossa vida, eu estou me referindo à cultura, aqueles hábitos na sua vida que você faz sem pensar que você está fazendo. Isso é uma definição de cultura. Cultura é aquilo que eu não preciso pensar demais para fazer. Eu faço naturalmente, aquilo é parte de quem eu sou. Isso é uma cultura. E o que a gente quer é que a palavra de Deus transforme a nossa cultura. De uma cultura animal, demoníaca e terrena, para uma cultura do reino de Deus. Para que a gente, nas mínimas coisas do dia a dia, a gente faça de acordo com essa palavra. Faça de forma natural. Amém? Ela está tão impregnada em quem nós somos, que a gente simplesmente vai exercer tudo aquilo que ela é. E nós temos muita dificuldade com isso, entre a teoria das Escrituras e a prática, a tradução dessa teoria no dia a dia. Então o apóstolo Paulo aqui está trazendo algo muito prático, que a gente precisa dar muitos exemplos e meditar sobre isso. Primeira coisa que ele diz, a igreja que ele estava pastoreando, e vale lembrar que essa igreja não era uma igreja fácil, ao apóstolo Paulo, talvez a igreja de Coríntios foi a igreja que mais desafiou o apóstolo Paulo. Foi a única igreja que ele teve que escrever e sair em defesa da autoridade apostólica dele, da autoridade como líder nele. E nesse trecho que ele faz isso, ele até diz, olha, agora falo eu, não o Senhor. É quase que se Paulo tivesse, isso está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Era quase como se Paulo estivesse pedindo uma licença para o Espírito Santo, para ele agora sair em defesa dele mesmo, porque isso é antibíblico. Mas você vê o nível de dificuldade que Paulo teve com essa igreja, porque era uma igreja que duvidava da autoridade apostólica dele.
E ele teve que falar assim: escuta, eu sou o menor dos apóstolos, mas sou um apóstolo. Então é preciso a gente entender que ele estava escrevendo para essa igreja. Igreja que eu costumo dizer carne de pescoço. E coincidência ou não, uma igreja rica financeiramente. Deixo isso aí para interpretação sua. Nada na Bíblia está ali por coincidência, né? Aliás, a Bíblia diz que os ricos vos perseguirão. Falamos abertamente a vocês, é a primeira coisa que Paulo fala aqui. Falamos abertamente a vocês. Isso é uma das grandes características na vida de um líder. Um líder não pode ter medo de falar abertamente. Um líder não pode ter medo de falar a verdade, custe o que custar. Agora a gente precisa definir verdade. Porque para ser verdade tem que ser seguida de amor. Tudo aquilo que você diz que não é encharcado de graça, misericórdia e amor, não é a verdade. Parece com a verdade, mas não é a verdade. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Não vai haver maturidade na vida das pessoas que você lidera, sejam os seus filhos biológicos. Não vai haver maturidade na vida deles se você não falar a verdade com seus filhos. Mas para ser verdade, tem que ser sempre, condicionalmente, seguida de amor. Porque senão não é a verdade. Se não é letra apenas, e a letra mata. Então toma cuidado com o sincericídio. Quando Paulo está dizendo aqui de falar abertamente, ele está dizendo de falar a verdade, ele está dizendo de ser honesto, ele está dizendo para você ser sincero. Mas toma cuidado, porque se você falar palavras que não estejam encharcadas, engraxadas de amor, isso não é verdade, isso é letra e isso mata a quem você está dirigindo essas palavras. Mata os sonhos, mata a admiração, mata a inspiração, mata a alegria. Então, quando Paulo está dizendo que ele, falamos abertamente a vocês, e é interessante porque Paulo está usando aqui no plural, ele não diz, olha, falei abertamente a vós, ele diz, falamos abertamente a vós, olha que coisa linda. Quando ele diz falamos no plural, ele está incluindo eu e você nessa história. Ele está abrangendo a liderança não apenas da vida dele, mas como um bom professor e mestre, ele está nos incluindo todos os cristãos que foram chamados para pastorearem vidas, ele está incluindo a gente nessa fala, nessa prática. Falamos abertamente a vocês. Nós precisamos, amado. Nós precisamos falar a verdade com quem nós devemos falar a verdade. Nós precisamos falar abertamente com quem nós precisamos falar abertamente. Provérbios 27:6 diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Olha que frase poderosa, irmãos. Quem fere por amor, mostra lealdade. Mas o inimigo multiplica beijos. Cuidado com aquele tipo de pessoas que chega na sua frente. Oi, oi. Tudo bem? E aí você vira as costas e ela te apunhala pelas costas. Você fere de vez em quando também, amigo. Por isso você pode beijar. Viu? Se você só beijasse, eu teria um problema com você. Mas também você fere. Você exorta na hora que precisa. Então, cuidado com esse tipo de pessoa.
que não tem coragem de falar a verdade a você porque não te ama. Porque não quer arriscar, porque não quer o confronto, porque tem medo de confrontar. Cuidado com esse tipo de pessoa, que multiplica beijinhos na sua frente, mas ele fala a verdade, ou seja, ele fala letras ao seu respeito nas suas costas. E isso não é um pastor é aquele que tem coragem de arriscar a própria relação com os seus liderados, porque ama. Porque é um risco você falar a verdade, é um risco você exortar. Não é fácil, aliás, isso é uma das coisas mais difíceis do pastorado. Isso é uma das coisas mais difíceis de um líder. É ele ter que falar a verdade, ele ter que exortar. Porque ele está vendo que o seu filho, o seu discípulo, a sua ovelha, vai cair no buraco, ele precisa exortar a sua ovelha. Mas tem muita gente que não tem coragem de fazer isso, porque ele quer ficar na sua posição de conforto, e não arriscar, não pôr em xeque, inclusive a relação. Inclusive a relação. E nós, brasileiros, nós temos muita dificuldade em falar abertamente entre nós. Nós temos muita dificuldade. E nós precisamos aprender isso do reino de Deus. Eu já morei num país que tem outras dificuldades, tem outras fraquezas, aonde nós temos forças e podemos ajudá-los, são os britânicos. Mas se tem uma força no povo britânico, é que eles não ficam vermelho para falar a verdade na sua frente. Se tem uma coisa que é linda no povo britânico, e isso eu ainda acho que é resquício dos avivamentos da igreja evangélica naquela nação, é que para um britânico o sim é sim e o não é não. Para nós brasileiros, nem sempre o sim é sim, muitas vezes o sim é não, e às vezes o não é sim. E a Bíblia diz para nós que o sim precisa ser sim e o não precisa ser não. E nós brasileiros, porque temos muita dificuldade de falar não, falamos sim para todo mundo e não conseguimos cumprir com esses compromissos. O britânico, ele demora para falar um sim para você, mas na hora que ele fala um sim para você, você pode ir embora e esquecer, você não precisa ficar preocupado de lembrá-lo do que ele tem que fazer. Se ele falou sim para você, você vai, dorme e descansa, ele vai fazer. Ele vai fazer. Nós não, aqui a gente fala sim demais um para o outro, porque a gente tem medo de falar não, e a gente não cumpre aquilo, porque humanamente é impossível a gente cumprir com tanto compromisso que a gente vai dizendo sim pelo caminho, e a gente acha isso normal. A gente acha normal assumir um compromisso de fazer alguma coisa por alguém e simplesmente não fazer. E aí, a gente escuta um sim de uma pessoa, só que a gente tem que ficar preocupado, mandando mensagem. Tá lembrado? Você assumiu um compromisso, você vai mesmo fazer? Então, amado, é preferível você aprender a falar mais não para as pessoas e não ter medo de dizer não. Porque um britânico fala não para você, ele não fica vermelho e ele nem põe vírgula e tenta se justificar. Ele simplesmente diz assim, não. Nós não, quando a gente finalmente tem coragem de dizer não, quando alguém nos pede alguma coisa, a gente finalmente tem coragem de falar não para alguém, a gente fala assim, sabe como é que é? Não vou poder, porque eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Não, irmão, você não precisa justificar toda hora não, quando você fala um não. Fala não e pronto. Não tem pecado necessariamente em você dizer não para alguém. Aliás, muitos dos nossos problemas é que está faltando a gente receber um não. Porque nós somos uma sociedade que só quer receber sim. Muitas vezes adolescentes mimados que não sabem receber um não. Não e pronto. Não e pronto. Nem todo não que você fala para o seu filho, você tem que justificar o porquê do não. Não tenha medo de dizer para o seu filho não, e ele fala, mas por que, papai? Pronto, não.
Algumas vezes você vai ter que justificar, algumas vezes você vai, para ensiná-lo, você vai justificar. Mas você não tem que carregar esse peso de dizer não para o seu filho a todo o momento. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Falamos abertamente a vocês. Agora presta atenção, segunda coisa que ele diz, abrimos o coração. É tudo parte do mesmo pacote. Se você quer falar abertamente com alguém, se você tem facilidade de falar abertamente com alguém, honestamente com alguém, eu quero te dizer, abra seu coração para essa pessoa, porque se você não abrir, você vai ter um problema. Porque para falar abertamente uns com os outros, nós vamos ter que habitar no coração um do outro. Nós vamos ter que ter lastro uns com os outros, amém, amados? Então, quem não tem a disposição de abrir o seu coração para a sua ovelha, o seu discípulo, o seu liderado, não pode, não tem lastro para falar honestamente, para exortar. Paulo tinha lastro para exortar os irmãos de Corinto, porque Paulo abriu o seu coração para aquela igreja, sem reservas. Sem reservas. Abrimos todo o nosso coração. Não é abrimos parte do nosso coração. Não é abrimos um pouco da nossa vida. É abrimos todo o nosso coração. Você sabe por que Jesus não teve problema para exortar a humanidade, para nos exortar? E nós não tivemos problema para aceitar a exortação de Jesus? Porque Jesus abriu todo o seu coração para nós. Ele não teve reservas para nós, e nós vimos isso, testificamos isso, por isso nós não temos problema de ser exortado por Jesus na nossa vida, porque não há isso aqui de dúvida do amor dele pela nossa vida. Se você não está disposto a amar alguém até o fim, se você não está disposto a amar os seus filhos de todo o seu coração, também você não tem autoridade para falar abertamente e honestamente. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, pois dele procedem as fontes da vida. É lá, como líderes, que nós temos que chegar. Esse é o objetivo nosso como líderes, alcançar o coração dos nossos filhos, alcançar o coração das ovelhas, alcançar o coração dos discípulos. As verdadeiras questões da vida se encontram no coração e não na aparência. Às vezes a aparência está te mostrando uma coisa, mas a raiz disso é outra coisa totalmente diferente. Para isso nós vamos ter que habitar no coração uns dos outros, porque é de lá que procedem as fontes de vida. E ninguém vai conseguir liderar alguém se não encontrar o seu coração antes. Porque ninguém quer seguir um líder onde ele não pertença ao coração desse líder. Amém? O que acontece muitas vezes é que nós vamos entulhando essa fonte, que é o nosso profundo do nosso ser, o nosso coração. Nós vamos entulhando com cacos de frustrações, pás de amarguras, cimento de abusos, trancamos tudo isso com o cadeado dos medos. Então, líderes nesse lugar, que for chamado para liderar pessoas, liderar filhos, liderar família, o nosso grande trabalho é alcançar o coração das pessoas. E você só alcança o coração das pessoas abrindo primeiro o seu coração, mostrando para elas o caminho, mostrando para elas a forma, inspirando, modelando para elas como é essa relação. Amém, queridos? Jeremias 29:3 diz, vocês me procurarão e me acharão. Deus falando para nós, vocês me procurarão e me acharão quando me buscares de todo o vosso coração. Eu não vou encontrar Deus, eu não vou encontrar meu Pai se eu não buscá-lo de todo o meu coração. Então aqui é um princípio nas nossa liderança, das nossas relações, é de todo o coração. Se tem uma coisa que você tem que trabalhar na sua liderança, com as pessoas que Deus tem creditado à sua vida, é trabalhar o coração.
antes de qualquer outra coisa, antes de trabalhar competência, antes de trabalhar habilidades, dons, carisma, qualquer outra coisa, porque nada disso é imprescindível na liderança. Mas se tem uma coisa que é imprescindível na liderança, é o seu coração inteiro nessa liderança. Isso é imprescindível. Ah, pastor, eu não tenho dom de liderança, eu não tenho capacidade, eu não tenho carisma. Nada disso é preciso na liderança. Sabe o que você precisa amar? Amar de todo o seu coração. Sem dom, sem carisma, sem talento. Se você estiver disposto a amar uma pessoa de todo o coração, ela vai reconhecer esse amor e vai seguir você como líder na vida dela. Mesmo entendendo as suas limitações. Mesmo percebendo as suas incapacidades, mesmo sabendo que você não tem o dom de presidir e tal, ela vai te seguir, porque ela vai encontrar verdade no seu olhar, ela vai encontrar verdade e amor nas suas palavras para com a vida dela. Amém, queridos? Em nome de Jesus, filhos, ovelhas, discípulos, não querem se sentir parte de um esquema, de uma empresa, de uma visão, ou muito menos de um plano. Filhos querem se sentir parte do coração. Irmãos, vamos aprender isso. Nenhum filho, nenhuma ovelha, nenhum discípulo quer ser parte de um esquema, quer ser parte de uma visão que Deus te deu. Quer ser parte de um plano. Não, no fundo, sabe o que eles querem ser? Parte da sua vida. Eles querem ser parte da sua vida. Pastor é aquele que abre a sua vida. Pastor é aquele que não tem medo de dizer, como Jesus disse aos discípulos: vem e vejam. Vem viver comigo, vem morar no meu coração, vem andar comigo. Você quer ser um líder, amado? Você quer liderar pessoas para Cristo? Não tenha medo de abrir seu coração, abrir a sua vida, abrir a sua casa, abrir seu bolso, abrir sua geladeira, abrir as suas entranhas. Porque eles não querem se sentir parte de um projeto. Filho não quer ser parte de um projeto, de um ideal que você tem de família. E eles percebem isso. Uma criança um neném de colo percebe se você está alimentando ele, porque ele é um projeto na sua vida, ele é um ideal da sua vida, ou porque de fato você está alimentando ele porque você o ama. Ninguém vai te seguir se sentir usado como uma peça para ser parte de um ideal seu de liderança. Não, porque eu quero ser um pastor, eu quero ser um grande líder, eu quero falar com multidões, eu quero liderar muita gente. Ninguém vai te seguir. Às vezes eles vão estar te seguindo por outro motivo, por grana, por interesse, mas ninguém voluntariamente vai te seguir se ele se sentir por um momento que ele está sendo usado por você, para que você galgue os seus ideais de ser um grande líder. O verdadeiro líder dá a vida. O verdadeiro líder é aquele que tem sua vida resolvida em Deus, suas carências resolvidas em Deus, e agora ele não usa dos seus liderados por carência. Amém, queridos? Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Outra coisa importante, afeto. Afeto. Não tem liderança sem afeto. Não tem liderança sem abraço, não tem liderança sem toque, não tem liderança sem tom de voz, não tem liderança sem linguagem corporal, não tem liderança. Afeto. Paulo está dizendo, não limitamos o nosso afeto, nós não limitamos, a gente exagera nos afetos.
A gente acolhe, a gente abraça, a gente toca. Não tem liderança sem olhar. Olhar, amado. Eu tenho uma grande dificuldade na minha vida, que a minha esposa é quem mais me ajuda nessa dificuldade. Por incrível que pareça, se às vezes você olha para mim aqui, de cima do púlpito com esse microfone, você acha que eu não sou tímido. Eu sou muito tímido. Mas muito. Eu sou aquela timidez que, quando na escola, criança, o professor, as atenções viravam para mim na sala de aula, eu ficava vermelho igual um pimentão. Porque eu queria esconder de tão tímido que eu era. Então, o fato de eu estar aqui não tem nada a ver com a luta que eu tenho que brigar diariamente contra a minha timidez. E às vezes, talvez eu já te machuquei pela minha timidez. Talvez eu já economizei meus afetos com você pela minha timidez. Vai me perdoando, irmão. Vai me perdoando e me ajuda. Mas não me ajuda porque você se sentiu ferido, não. Me ajuda para que eu não possa ferir outros. Então, quando você precisar falar abertamente comigo, vem falar abertamente comigo. Sobre algo que talvez você perceba na minha vida, que eu ainda tenho que melhorar muito. Porque, afinal de contas, a gente está em reforma, não é verdade? Mas timidez na minha vida é um problema, eu tenho que lutar contra isso. E um dos sinais de timidez da minha vida é que eu tenho dificuldade de olhar nos olhos. Principalmente quando eu tenho que exortar alguém. Quando eu tenho que elogiar, eu não tenho tanta dificuldade de olhar no olho. Mas quando eu tenho que exortar alguém, quando eu tenho que falar abertamente, quando eu tenho que puxar a orelha de um filho ou de uma ovelha, eu tenho muita dificuldade de olhar no olho. E aí, a minha esposa me ajuda demais, porque se tem uma coisa que ela não tem dificuldade, é olhar no olho. Amém? A Roberta é aquele tipo de pessoa que, quando você vem conversar com ela, ela deixa o celular de lado, e ela tem um olhar tão profundo, ela transpassa o seu olho assim, vai lá na sua alma. Aliás, a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Por isso, o afeto tem a ver com olhar no olho. Você já conversou com alguém que, você está conversando com ele está assim, ó. Ele olha para tudo quanto é lugar, só que ele não olha para você. É muito ruim, não é? É muito ruim. Então, amado, ser um líder é a gente saber jogar o celular de lado e entender que há momentos onde a gente precisa olhar profundamente nos olhos das pessoas. Porque isso é afeto. Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Provérbios 15:30 diz sobre, olha que Provérbios diz sobre o olhar do amigo. O olhar do amigo alegra o coração. Às vezes o amigo vai só olhar e aquilo vai alegrar o coração. Amém, queridos? Eu nunca esqueço o dia que meu filho, um dos meus filhos, tinha 3 aninhos de idade, a gente tinha acabado de chegar em Goiânia, e ele caiu na casa de um irmão e bateu o supercílio aqui na sobrancelha, aqui numa porta, e aquilo abriu aqui, o sangue escorreu. E eu fui lá, achei que o microporo iria ser suficiente, botei o microporo e liguei para o médico, irmão nosso, e ele falou assim: Marcos, do jeito que está aí, vai ter jeito não, tem que dar ponta, e aliás tem que dar ponta interno, abriu demais. Meu menino tinha uns 3 aninhos de idade, não tinha nem 3, acho que 2 anos e pouco. E eu levei ele para o hospital, e aí ia precisar da anestesia geral, porque era próximo demais ao olho, e uma criança, podia mexer e tal. E eu nunca esqueço o dia que eu tive que segurar ele no colo aqui, e os olhinhos dele, apavorado, sem saber o que está acontecendo. E um menino de 2 anos de idade, você não tem jeito de explicar para ele, racionalmente, o que é uma anestesia, o que vai acontecer racionalmente. Não tem jeito. Você tem que pegar ele no colo. Aí eu olhei, eu falei assim: Deus, palavras aqui nessa hora não vai adiantar, mas meu olhar vai adiantar. E eu peguei ele no colo e ele arregalou aquele olhar, porque eu estava segurando ele firme, ele estava meio debatendo. E ele estava assim: pai, você não é meu amigo, não? Até tu.
E eu olhei, e tudo que eu pedia para Deus naquele momento, eu falava assim: Deus, me dá um olhar que transmita segurança para o meu filho. Mesmo sem ele entender isso, quando ele olhar para os meus olhos, ele vai se acalmar, e ele vai se sentir seguro, e ele vai entender que eu não sou o inimigo dele, mas que eu sou o pai, que sempre quer o melhor para ele, a despeito dele entender ou não isso. Isso é ser um pastor. Isso é ser um pai. Isso é ser um líder. Vai ter horas, irmãos, que quem nós estamos liderando, não vai ter palavras que vai consolar, e ele vai precisar encontrar o teu olhar. E quando ele encontrar o seu olhar, ele vai precisar encontrar um olhar de fé por ele, porque ele não está tendo fé, ele está tão desesperado. Ele não está entendendo nada que está acontecendo com a vida dele. E às vezes a gente acha que líder é aquele que só dá conselhos e palavras. Não, tem momentos na liderança, aliás, tem muitos momentos na liderança, que palavras não serão suficientes, mas um olhar e um abraço vai ser suficiente. Então não economize afeto. E que quando eles olharem para os seus olhos, eles encontrem fé e segurança, e não encontrem ansiedade no seu olhar. Quando nossos filhos olham para nós, eles precisam encontrar segurança no nosso olhar, e não desespero, porque desespero eles estão. Pela imaturidade deles, porque eles ainda estão precisando trilhar um caminho, que você já está mais à frente. Quantas vezes meu filho olhou para mim, não só nessa vez, mas quantas vezes ele olhou para mim com um olhar desesperado, de dizer: pai, o que está acontecendo com a minha vida? E eu já não tinha mais o que falar. E aí você se sente tão impotente como pai. E você tem que olhar, buscar forças em Deus, para olhar no fundo da alma dele, e dizer: meu filho, embora nós não estejamos vendo o cordeiro, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá, porque Ele é o provedor. Como líderes e pastores, nós vamos ter que buscar fé e força no Senhor, para olhar para eles e dizer: Deus proverá, meu filho. Pode se acalmar, porque Deus proverá. Outra coisa que Paulo diz: concedam-nos lugar no coração de vocês. Outra coisa importante que Paulo diz antes disso, ele fala assim: vocês estão economizando afeto para comigo, mas eu não estou economizando afeto. Ai. Isso é outra coisa difícil na vida de um pai e de uma mãe. Não é não? Quantas vezes eles economizaram afeto para com a gente? Quantas vezes a gente queria abraçar mais, beijar mais, mas eles fogem igual um bagre, ensaboado. Quantas vezes? Quantas vezes a gente queria que eles estivessem com a gente, celebrando os nossos momentos de vitória, e eles não dão valor. A gente está lá com eles. A gente está lá na formatura do prezinho. Nem tem mais prezinho, né, amado? Agora, na minha época tinha prezinho. A formatura do prezinho, né? Nós estamos lá nas festinhas da escola, igual um bobo, entendeu? Que a coisa é ridícula, e nós estamos lá, batendo palma, filmando, achando o máximo. Aí, na sua vez, como mãe, como pai, que você está alcançando uma vitória, você fala assim: queria tanto que vocês estivessem lá, e um menospreza, fala assim: ah, não, vou não, mãe. Ontem foi uma luta para eles estarem aqui. Até o último momento, eles estavam assim: porque a mãe estava ontem dando à luz algo muito precioso para ela, fruto de vários anos, um projeto de vários anos. Mas nos última hora, quando eu vi eles subir na rampa ali, eu falei: oh, glória a Deus. Eles vieram. Então eles economizam afeto com a gente. Mas a gente tem que absorver o golpe. Isso é ser um pastor. Ser um pastor é entender que nós vamos ser traídos,
nós não vamos ser correspondidos à altura, as pessoas às vezes não vão valorizar o nosso esforço, nada disso. Mas isso não pode mudar a natureza dessa relação. Eles são filhos, e eu vou continuar sempre sendo pai. E vou ter paciência para esperar eles amadurecerem. Enquanto isso, eu não economizo nos afetos. Amém, queridos? Isso não quer dizer que você não possa dizer para eles que está doendo. De vez em quando eles têm que ouvir da gente o que dói. Não tem problema em você como líder. Você não precisa ser um super-homem, uma mulher maravilha. Você não precisa esconder também todas as suas dores. Eles têm que saber aonde está doendo. Eles têm que saber que nós também somos carne e osso. Eles têm que saber que a atitude deles machuca a gente. Mas nós não vamos desistir deles. Uma coisa é você não esconder a tristeza do que eles estão causando na sua vida. Outra coisa é você ficar ressentido com eles. É totalmente diferente. É possível você mostrar a tristeza, e eles têm que ver a tristeza em vocês. Outra coisa é eles perceberem que você está amargurado com eles, ou ressentido com eles, ou que você duvida da relação, pior ainda. Não, eles têm que saber que você não duvida da relação, que não há amargura no seu coração, mas que você entristeceu-se. Deus não esconde a tristeza dele para conosco quando nós pecamos contra ele. Deus não esconde a dor que isso causa no coração dele. Isso ficou evidente na cruz. Ficou evidente a angústia de Jesus no Getsêmani. Pelo nosso pecado, pelo nosso menosprezo. Quando nós economizamos afeto para com ele, ficou evidente. Amém, queridos? E aí Paulo diz, conceda-nos lugar no coração de vocês. Para que a gente habite no coração de vocês. Irmãos, nós temos que entender que um pai, uma mãe, um líder, um pastor tem que habitar no coração dos seus filhos e vice-versa. Amém? Paulo escrevendo em Efésios capítulo 3, 17, ele diz assim, eu oro para que Cristo habite, não só visite o coração de vocês, mas para que Cristo habite no coração de vocês. E Apocalipse 3:20 ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei no coração e a gente vai ceiar. E há um banquete para nós nesse lugar, o lugar do coração. Amém? Quinto ponto, não lesamos a ninguém arruinamos, de ninguém nos aproveitamos. E olha aqui que é lindo, nessa própria carta, no capítulo 12, olha o que Paulo diz sobre eles, capítulo 12, verso 14. Agora, estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. É lindo isso aqui. Essa igreja difícil, que economizou afeto, que duvidou da autoridade dele como líder. Ele chega na última carta que ele escreve para essa igreja, e ele diz uma coisa maravilhosa, eu ainda assim quero visitá-los pela terceira vez, e não quero visitá-los pelo bem que vocês podem me dar, pelo dinheiro, pela oferta, eu não estou à procura de benefícios na minha liderança com vocês, eu sou resolvido em Cristo, em Deus, já não há carências mais na minha vida, e agora eu estou pronto para entregar tudo a vocês, porque de graça eu recebi tudo do meu Pai, e agora eu estou livre para de graça entregar tudo para vocês, sem que no final eu não apresente a conta para que vocês paguem de todo o meu esforço e de todo o meu amor pela vida de vocês. Isso é ser um pastor. Nada além disso é ser um pastor. Nada aquém disso é ser um pastor.
E se você tem alguém que fala que é pastor sobre a sua vida, que não é desse nível, ele não é um pastor. E aí, irmãos, nós vamos querer ser ordenados aqui ainda? E consagrado, porque é muito sério isso que nós estamos fazendo. Amém, queridos? Eu me gastarei tudo que tenho e também me desgastarei. Então, liderança afeta o nosso bolso. Se você não está disposto a enfiar a mão no seu bolso e ofertar na vida de quem você lidera, você não serve para ser um líder e um pastor. Se você não está disposto, além do dinheiro, desgastar-se emocionalmente nesse processo, porque, amado, se tem uma coisa que eu posso falar ao longo dos meus décadas de pastoreio, é que vai haver desgaste emocional. Quando você olha para o seu próximo, quando você olha para o seu liderado, o que você vê? Você vê um projeto ou você vê uma pessoa? Você vê um cifrão ou você vê de fato uma riqueza? Você vê um resultado ou você vê um processo? Você vê dons, aparência ou você vê o coração? Você vê números ou você vê nomes? Para a gente concluir, não digo isso para condená-los, já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Amigos, o último véu foi rasgado e finalmente nós entramos. A necessidade mais básica do ser humano é estar dentro, penetrar, pertencer. O ser humano é concebido dentro e não fora. Presta atenção nisso. Uma cesariana, o médico tem que cortar 7 tecidos para chegar no nenê. 7 tecidos o médico tem que cortar para chegar na criança. Aonde todo ser humano é concebido? Fala para mim, amado. É subcutâneo. Não é subcutâneo, é simplesmente endovenoso. Não, 7 camadas. É lá nas entranhas de uma mulher que todo ser humano foi concebido. Aí você fala, não, Adão não foi concebido lá. Foi, ele foi concebido nas entranhas de Deus. Amém, queridos? Por que você acha que Deus fez dessa forma? Uma forma visível para nos ensinar que um ser humano é concebido de dentro para fora, das entranhas. E todo ser humano quer pertencer às entranhas, ele quer pertencer ao coração. Ele não quer só ter uma relação subcutânea com você ou endovenosa com você. Ele quer uma relação das entranhas. E não tem liderança se você não estiver disposto a gerar alguém nas suas entranhas. E isso custa a sua vida, custa dores de parto. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E o último versículo, Malaquias 4:5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. O que o profeta Elias vai fazer? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. É isso. É isso. É para isso que veio o profeta Jesus Cristo. Ele veio para que o coração dos pais seja convertido ao coração dos filhos e o coração dos filhos sejam convertidos ao coração dos pais. Irmãos, discípulos de Jesus nesse lugar, chamados para pastorear vidas. Isso é um pouquinho do que é liderança. Amém? Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos ensine. E que a gente gaste tudo e se desgaste pessoalmente, por amor à vida de um povo. Em nome de Jesus. Amém.